Pessoal, graça e paz. Siga o nosso Instagram, o Instagram aqui do nosso canal, para você ter acesso com antecedência às novidades, certo? Eu vou deixar o link do nosso Instagram no comentário fixo aqui desse vídeo. É uma conta nova, mas já tem muitas postagens, certo? Se inscreva em nosso segundo canal, onde eu comento acerca de casos sobrenaturais. Então, se você gosta de temas ligados ao sobrenatural, você vai amar esse novo canal. O link do novo canal na descrição aqui do vídeo. Se inscreva e ative o sino das notificações, certo? Então, o link do Instagram no comentário fixo, o link do novo canal na descrição desse vídeo e entre em contato comigo para você fazer parte da nova turma no nosso curso de teologia biblista, imparcial, não denominacional, 100% online. Não precisa ter computador para fazer esse curso. Você pode fazer ele inteiro pelo celular, certo? Ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades. Entre em contato comigo. Os detalhes na descrição desse vídeo. E, se você quiser adquirir o curso à vista e começar de imediato, você ganha um super desconto, tá bom? No comentário fixo eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia biblista, caso você queira adquirir algum ou alguns, né? E vou deixar também o link do meu curso completo de homilética, dedicado aí a pregadores, ensinadores, palestrantes, enfim. Acesse a descrição desse vídeo e o comentário fixo. E vamos para o conteúdo. Muito bom, muito bom. Pessoal, então vocês estão observando aí, a gente esforça para trazer um conteúdo de qualidade, né? Nós estamos tendo praticamente uma aula aí, eu agradeço aí mais uma vez o irmão Luiz, o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir depois, o pessoal que veio do canal do irmão Luiz aqui para o nosso canal. O irmão Luiz deixou aí algumas observações importantíssimas e eu quero complementar aqui rapidão e passar para o primeiro ponto, que é esse que está na sua tela aí. Por exemplo, primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo. Então quer dizer que os que morreram antes de Cristo não participam da primeira ressurreição? Irmãos, a primeira ressurreição é para os salvos. Nós somos salvos através da graça. E isso é desde Adão. Aqueles que morreram antes do nascimento de Cristo são salvos pela graça, pela fé naquilo que apontava, nas sombras que apontavam aquilo que estava por vir. Então eram salvos pela graça, certo? Os que morreram no Antigo Testamento e que serão salvos pela graça, certo? Então é só para deixar isso bem claro, salvação pela graça não é só depois da morte de Cristo aqui no Cronos. Lembra de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20? O cordeiro, o efeito do sacrifício do cordeiro existe antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, desde a fundação do mundo. Então é antes do primeiro pecado, consequentemente, é desde o Antigo Testamento para cá. Isso é de forma resumida. Outra coisa, primeira ressurreição não é dividida em etapas X, Y, R e etc. e tal, igual muitos querem fazer. Por que eles dividem a primeira ressurreição em várias etapas? É porque se eles não fizerem isso, a doutrina deles cai em descrédito. Então eles precisam dividir a segunda vinda de Cristo, eles precisam dividir a primeira ressurreição, e eles vão dividindo para encaixar as peças na sua respectiva doutrina, tá bom? Então, a primeira ressurreição não é dividida em etapas. Outra coisa, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
a partir do versículo de número 15, ele coloca a parousia e o harpazo no mesmo evento. Parousia, segunda vinda, harpazo, arrebatamento. Ele coloca os dois no mesmo evento. Já a doutrina pré-tribulacionista separa os dois eventos. O apóstolo Paulo não faz isso. E para finalizar e partir para o primeiro ponto, na grande tribulação, a igreja não vai sofrer a ira de Deus. Ela sofre a ira do anticristo, a perseguição do anticristo, certo? E sempre que essa ira é enfatizada, agora não dá para detalhar, ela também significa purificação, ok? Mas aí já é um outro assunto. Vamos partir para o primeiro ponto, que está na tela do seu dispositivo, seja tablet, computador, celular, que diz o seguinte: embora o pós-tribulacionismo tenha aparecido já em 2 Tessalonicenses capítulo 2, muitos na igreja primitiva acreditavam na iminência do retorno do Senhor, que é uma doutrina essencial do pré-tribulacionismo. Então, eu quero explicar para vocês, de forma clara, cristalina, simples e objetiva, esse primeiro ponto. Por favor, prestem atenção. Se o meu áudio travar, a minha imagem travar, o irmão Luiz pega a direção da live e conversa até a minha internet estabilizar novamente. Então, primeiro ponto. Embora o pós-tribulacionismo tenha aparecido já em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que está aqui, ó. Ora, se o autor do documento assume que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, existe pós-tribulacionismo, então, ponto. Não tem como a mesma Bíblia defender o pós e o pré dentro de uma única verdade. Uma única verdade não pode ter dois pontos conflitantes, autoexcludentes. Então, se o autor está dizendo que o pós-tribulacionismo aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ponto, fechou. A Bíblia, no que tange ao arrebatamento, é pós-tribulacionista. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não vou ler a referência para a gente ganhar tempo, vai falar que a nossa reunião com Cristo é na vinda de Cristo. Epsinagoge, se você preferir. Reunião no alto, celeste. A nossa reunião com Cristo é na vinda de Cristo, e a vinda de Cristo, a qual ocorrerá a nossa reunião com ele, é depois da manifestação do anticristo. E o anticristo não se manifesta antes da grande tribulação. Certo? Então, através dessa lógica, já daria para fechar o assunto e provar que o arrebatamento é pós-tribulacionista. Aí a doutrina pré-tribulacionista vai dizer assim, mas o apóstolo Paulo está dizendo que um tem que ser tirado para o anticristo se manifestar. Esse um não pode ser a igreja. Porque ele está dizendo que o arrebatamento da igreja é depois da manifestação do anticristo. Se ele quisesse dizer que a igreja precisa ser tirada para o anticristo se manifestar, então ele estaria entrando em autocontradição. Aliás, em uma autocontradição infantil. Ele estaria dizendo assim, olha, o arrebatamento da igreja é depois da manifestação do anticristo. Mas para o anticristo se manifestar, é preciso que a igreja seja arrebatada. Não tem lógica. Não tem lógica bíblica. Ok? Não estou falando de lógica humana. Outra coisa, eles vão dizer que apostasia em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é arrebatamento. Não bate com a etimologia e seu contexto. Não vou entrar em detalhes. O autor continua, acompanhe comigo, por favor, aí na tela. Muitos na igreja primitiva acreditavam na iminência do retorno do Senhor. Eu quero deixar bem claro um mito, desfazer esse mito que muitas pessoas têm acerca do pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo não nega a iminência da segunda vinda de Cristo. Porém, no entanto, contudo,
O pós-tribulacionismo vai dizer que a segunda vinda de Cristo só é iminente depois do cumprimento de todos os sinais. Marcos 13, 29, Jesus falou, depois do cumprimento de todos os sinais, ele vem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. Então, depois do cumprimento de todos os sinais, a segunda vinda de Cristo torna-se iminente. Outra coisa, aqui nesse ponto número 1, o autor do documento ainda cita a igreja primitiva. 99,99% da igreja primitiva acreditava na questão pós-tribulacionista e intratribulacionista. Apenas, vou ser bastante generoso, de 1 a 2%, tá? Vou colocar até mais do que eu acabei de falar. De 1 a 2% dos escritos da patrística, você pode encontrar algum trecho que remete ao pré-tribulacionismo. Mas 98%, tá, eu vou reduzir aqui o que eu tinha acabado de falar, 98% você vai encontrar pós-tribulacionista e intratribulacionista. O que é o intratribulacionismo patrístico? É aquela questão de que as pessoas pensavam que já estavam vivendo a grande tribulação. E então essa grande tribulação poderia acabar e Jesus retornar para fazer o arrebatamento. Então isso prova que o arrebatamento pré-tribulacionista não tinha base na patrística. Isso de forma majoritária. Se você pesquisar bastante, você vai ver que a patrística era majoritária em defender o pós e o intra, tá bom? Então agora vocês já conhecem o que é o intratribulacionismo, que é a questão da época da patrística, que as pessoas pensavam que já estavam vivendo a grande tribulação, aquela grande tribulação poderia acabar, Jesus retornar, fazer o arrebatamento, certo? Aí o autor do documento conclui dizendo que a iminência é uma doutrina essencial do pré-tribulacionismo. Nesse ponto aqui, ele acerta, só que o pré-tribulacionismo defende uma iminência antes do cumprimento de todos os sinais. Ou seja, o pré-tribulacionismo diz assim, olha, Jesus errou, porque na Bíblia está escrito que Jesus volta depois do cumprimento de todos os sinais. Mas é porque ele se enganou. Ele pode voltar antes do cumprimento de todos os sinais. Inclusive, ele pode voltar agora mesmo. E nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que ele volta depois do cumprimento de todos os sinais, conforme ele mesmo disse. Então, essa é uma explicação resumida desse primeiro ponto. E esse segundo ponto aqui, eu vou deixar para o irmão Luiz ler e comentar da forma que ele achar melhor.